Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. E no episódio de hoje vamos falar sobre a nova comissão aqui do Conselho, a Comissão de Auxiliares e Técnicos em Odontologia, que vai representar os ASBs, TSBs, APD e também os TPD. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a presidente da Comissão de Auxiliares e Técnicos em Odontologia, a técnica em Saúde Bucal e Cirurgia Dentista, doutora Daiana Ferreira. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada, Victoria. Tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos recebendo também o integrante da comissão, o técnico em prótese dentária e cirurgião dentista, doutor Eduardo Forte. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Perfeito. E também, para completar aqui nosso bate-papo, nosso papo de dentista do episódio de hoje, recebemos ainda o auxiliar em saúde bucal e acadêmico de odontologia, Davi Pereira, que também é integrante da comissão. Davi, muito bem-vindo. Obrigado, Victoria. Boa tarde. Então tá, para a gente começar, né, doutora Daiana, como eu falei anteriormente, no começo, a Comissão de Auxiliares e Técnicos em Odontologia é uma nova comissão aqui do CRORS, né? Então fala um pouquinho para a gente iniciar o nosso papo de dentista sobre a comissão, a importância dela para a classe aqui no nosso estado. Então, o Conselho sentiu falta, né, da gente ter uma comissão que abrangesse a nossa categoria de auxiliares e técnicos. Então, nos trouxe essa demanda, a gente foi conversando, foi formando a equipe, né? E, a partir disso, criamos, então, a Comissão de Auxiliares e Técnicos em Odontologia, que é uma ideia também da gente unir todos os profissionais da categoria de auxiliares e técnicos, tanto os auxiliares técnicos de saúde bucal, como os auxiliares técnicos em prótese dentária, para a gente poder fazer essa interlocução entre os profissionais, né? Poder criar também sistemas de qualificação, né? De regulamentação e valorização da nossa categoria, né? Eu acho que é importante a gente preencher essa demanda dentro do Conselho e também o nosso espaço como profissional de saúde, né? Perfeito. E também é bom ressaltar, né, doutora, que nós temos na comissão, né, a senhora é cirurgião dentista, o doutor Eduardo também, mas vocês também são técnicos, né, em saúde bucal e técnico em prótese dentária, né? Isso. A importância também de incluir nessa comissão, Perfeito. que também vai abranger, né, outras categorias, não só do cirurgião dentista, também abranger outras categorias nesta comissão, né? Isso foi uma demanda também que o próprio Conselho nos trouxe, que todos os profissionais que estivessem na comissão fossem auxiliares ou técnicos, né? Apesar de eu e o Eduardo também sermos cirurgião dentista e o Davi está cursando, né? Está na faculdade, o nosso presidente gostaria que tivesse, né, as pessoas com essa vivência como auxiliar ou técnico em saúde bucal ou prótese dentária, né? Isso era uma coisa importante, porque não adianta o profissional que está aqui não ter tido essa vivência, não ter passado por esse caminho, percurso, né, sem como é que vai conseguir organizar e pensar nas demandas que a categoria precisa, né? Então, foi uma coisa bem importante da gente pensar. Como eu sou tenho essa história, né, dentro da saúde bucal, desde 2005, vim estudando, trabalhando no serviço público, né, e estando também ainda inserida no mercado dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trouxe essa demanda importante que a gente precisa de qualificação, de valorização, e assim como também o Eduardo, que também é da prótese, o Davi, que está na atenção primária em saúde numa prefeitura. Então, a gente tem essa coisa bem colocada entre nós, né? Nós temos mais uma integrante também, mas no momento ela não pôde participar, mas a gente traz isso como uma coisa importante para a categoria, né? Só para também ressaltar que a outra integrante, né, que não está conosco hoje, é a TSB Genesi Soares, né? Perfeito. Só para a gente deixar claro aí essa outra participante, né? Então, a comissão é formada por vocês 4, né? Vocês 3 mais a Genesi, que não está aqui conosco no momento, né? Isso. Então, doutor Eduardo, o senhor poderia falar um pouquinho também sobre a vivência, né, profissional de vocês na área e um pouquinho também sobre o trabalho da comissão, que agora a comissão vai começar, né? E os futuros trabalhos da comissão. Sim. É uma ideia interessante porque a gente vai, a partir de agora, dessa comissão,
tentar fazer uma integração entre os técnicos de prótese dentária e os de auxiliar de saúde, e técnicos de saúde bucal, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu comecei em 1995 na Faculdade de Odonto, fui o primeiro funcionário da central de esterilização da faculdade. De lá para cá, eu fiz o curso, a partir do curso de prótese, que eu terminei lá em 1999. Em seguida, na mesma escola, me tornei monitor, depois professor, e fui professor de prótese por mais ou menos 15 anos, né? Então, eu tenho bem assim essa experiência de trabalhar com o aluno e com o técnico, né? E essa mesma visão, né, que o técnico tem, diferenciada da graduação, né? É uma visão mais prática, ligada ao trabalho mais prático, né? Então, em seguida, na faculdade, na própria escola, mais adiante, alguns anos passados, a gente começou a montar um curso de auxiliar de consultório dentário, né, e técnico de saúde bucal. E ali também dava aula, né? Então, acabei entrando na faculdade em 2010, aos 45 anos, até entrei, né? Nunca é tarde para começar a estudar, né? Isso vale um exemplo para todo mundo, né? A gente sempre tem tempo para estudar e para se aperfeiçoar. Então, passado esse tempo, me formei em 2019, né, na URGS, e sempre trabalhando como servidor, assim, junto com que nem a Daiane, né? Então, estou mais ou menos daqui a 4 ou 5 anos devo estar me aposentando, provavelmente. Mas essa comissão é uma nova etapa, né, na minha vida, diferente, né? E eu pretendo me dedicar bastante a essa nova atividade, né? A ajudar nossos colegas auxiliares e técnicos para que a gente tenha uma melhor representatividade, melhorar também a comunicação entre o dentista e os técnicos e auxiliares, né? Porque, no fim, a gente acaba formando uma equipe de trabalho. E essa equipe de trabalho tem que ser qualificada. Assim como o dentista se qualifica fazendo especializações, aprimoramentos, congressos, o técnico auxiliar também tem que fazer isso, né? Para melhorar cada vez mais e formar uma equipe capaz, né? Uma equipe mais eficiente. Prestar um serviço melhor, né? Exatamente. Uhum. Acho que é importante porque isso é uma coisa que eu sentia muita falta, assim, porque como auxiliar e técnica, a gente sentia um pouco de falta de ter algo para qualificação da categoria, né? E aí isso ficava um pouco, assim, perdido, às vezes, assim, a não ser alguma prefeitura que talvez trazia isso, algum serviço público, mas no grande grupo, assim, a gente tinha... Eu, a princípio, senti essa falta, né? Acho que os colegas também já falamos sobre isso, né? A maior dificuldade que a gente tem é alcançar aquele público que trabalha no setor privado, né? Setor público é mais fácil da gente conseguir cursos de capacitação. Agora, o setor privado é muito difícil, assim, a gente conseguir o contato com esses profissionais, né? O público a gente consegue porque a gente consegue mandar cartas, consegue mandar propostas para as prefeituras, né? E para o particular não, assim, fica difícil realmente eles conseguirem se liberar para conseguirem assistir uma capacitação, para conseguirem, né, ter acesso a essas formações. Então, um dos nossos propósitos aqui, propostas que a gente tem mesmo é tentar alcançar esse público, né, que eu acho que é muito importante. E eu acho, né, doutora, que ultimamente, ano passado, nós fizemos vários eventos, né? A própria comissão de OPNE fez alguns eventos voltados para a classe, né, a categoria de TSBs, ASBs, inclusive a senhora participou, foi uma das palestrantes, né? Então, e a gente também percebia essa falta
que a categoria também pedia para nós, que eles, né, querem ser ouvidos, querem ter voz. Então, acho que a comissão, né, ela vem justamente para isso, né? Isso, a comissão, né, de OPNE, que faz parte da professora Márcia, Ana Rita e tantas outras colegas queridas, né, e que também nos deram esse apoio. Acho que foi um grande apoio que fez com que a comissão viesse a realmente acontecer, né. E ali naquele encontro foi um encontro muito importante. Que foi o primeiro encontro, né, que o CRO realizou específico, né, para os auxiliares e técnicos em saúde bucal, né? Isso, no manejo, né, e no atendimento em geral dos pacientes especiais, né? E aí, a partir disso, a gente começou a conversar, começou a levantar essa demanda de quantas pessoas achavam isso importante e tal. Vimos que muitas pessoas abraçaram, né? E queriam essa ideia, né? Não só de Porto Alegre, como do interior do estado também. Muita gente que falou, a gente queria mais, a gente queria poder fazer mais capacitação, se profissionalizar. Porque eu acho assim, o mercado, a gente vê hoje como dentistas, né? O mercado, ele vai ter vários profissionais, né? Mas o que vai nos destacar é aquilo que a gente procura se qualificar. E eu acho que isso não é só para o cirurgião dentista, isso serve para qualquer pessoa, né? E a partir do momento que tu consegue se qualificar, tu também vai mostrar o quanto de valorização tu vai precisar, né? E daí também se colocar melhor no mercado de trabalho. Né, que a gente sabe que não é fácil, então ninguém aqui está para dizer que é fácil, mas que a partir disso tu pode também criar formas, né, e caminhos que te levem a melhor qualificação e valorização. Perfeito. Agora que a comissão, né, já está inserida, já tem protocolo, né, o pessoal pode acompanhar no site do CRO, nas redes sociais, o trabalho da comissão, né? O que vocês estão planejando para o ano de 2024? Então, nós fizemos uma enquete já que está rolando lá no site do CRO. Precisamos que as colegas, né, que estão, e os colegas que estão inscritos, vão até o site, acessem o link e façam a votação, porque aquilo é importante até para a gente ter uma perspectiva de qual é o assunto que a gente está precisando mais, com mais rapidez, né? Agilidade, assim, tratar e procurar algo para oferecer para a categoria. Então, a enquete é uma forma da gente já dar esse primeiro passo, né? A gente já teve algumas respostas, né? A partir delas, a gente já começou a pensar, elaborar. Estamos pensando, ainda está sendo organizado um simpósio, então é algo que a gente vem falando nos nossos encontros, né? Reuniões. Tem algumas questões também da categoria que apareceu ali na enquete. Acho importante falar isso, a gente vai ler e vamos tentar ir atrás dos assuntos. Um dos assuntos que apareceu, fora os que nós colocamos, foi o piso salarial, né? Uhum. Isso é algo que já foi solicitado na reunião, que fizéssemos uma reunião com a promotora do CRO, né? Para a gente poder também ficar a par do assunto, assim. Com a procuradora jurídica, Isso, né? procuradora jurídica. Isso. Para a gente poder também saber o quanto que nós, como comissão, podemos, né, movimentar esse assunto. Mas apesar, assim, mesmo que a gente, óbvio, a gente é muito pequena, uma comissão dentro de um estado, né? Não é do federal. Mas mesmo dessa forma, eu acho que é importante o assunto estar em pauta, né? Então, é uma forma também da gente trazer o assunto e conversar e debater, trazer aqui para dentro do conselho, né, para nossas reuniões. Então, a gente vai tentar sempre, de alguma forma, suprir, né, é o que as nossas colegas e colegas venham nos trazer, assim, né? Então, que a gente possa... E eu tenho aqui, doutor, os temas, né, que vocês elencaram Isso. pra gente, pra enquete, né? Só pro pessoal saber, a enquete está disponível no site do CRORS, vocês entram lá, né? Lá nas matérias tem uma matéria específica sobre a enquete, daí vocês vão acessar o site crors.org.br, tem essa matéria, e dentro da matéria tem um link que direciona para o Google Forms, porque a enquete está dentro do Google Forms. E também lá pelo Instagram do Conselho, você acessando o Instagram do Conselho, CRORS Conselho, lá nos links, no bio da Instagram, você também consegue ter acesso à enquete, né? Vão direto para o Google Forms para responder. Então, entre os temas, né, que nós temos na enquete, eu anotei aqui, né? Biossegurança, primeiros socorros e acidentes perfuro-cortantes, alterações relevantes à saúde bucal e atendimento de pacientes sistemicamente comprometidos,
atribuições e funções dos cargos, né, do profissional, acolhimento dos usuários no serviço de saúde, papel do ASB, TSB, né, manejo do paciente em odontopediatria, relações interprofissionalismo, odontologia digital e novas tecnologias, mercado em ortodontia laboratorial e também tem um espaço ali para as considerações, né, sugestões que aí apareceu a questão do piso salarial, né? Exato. Então, assim, o pessoal entra lá no site ou no Instagram e para o pessoal participar dessa enquete que é fundamental para o trabalho de vocês, né? A gente achou também a forma, né, de acesso, a melhor forma, porque seria mais segura, né? A gente até pensou assim, conhecemos várias pessoas e grupos que daqui a pouco sair lançando o link, mas a gente pensou que talvez as pessoas pudessem pensar que era algo que pudesse ser vírus ou não vindo do conselho como algo legal. Então, foi a forma como a gente pensou de que acessando o site ou o Instagram do conselho, elas fossem encaminhadas, né, para esse link para o site, né? seguro. Pro site Exato. seguro. E também a gente pode falar que a comissão ela tem um e-mail. Então, o pessoal, a categoria, né, que quiser entrar em contato com vocês, dar sugestões, conversar, tem o e-mail da comissão, que é comissão tsbasb@cros.org.br é o e-mail da comissão. O pessoal pode entrar em contato, conversar com vocês, né? E vocês conseguem também tirar dúvidas, né? Isso. Então tá, doutor Eduardo, então, para a gente seguir a nossa conversa, o que mais vocês também gostariam de falar para a classe, né? O que esperam de vocês? Bom, a gente tem conversado nas reuniões para a gente, através desses simpósios, né, a gente conseguir parcerias e também convidar pessoas influentes na área e também para realizarmos esses encontros, né, buscando o aprimoramento do nosso técnico e auxiliar, né, nossos colegas, em busca de uma melhor qualificação profissional, né? Então, eu acho que a gente pode, a partir daí, né, começar A gente pensou também em cursos mais teóricos, mas práticos também, práticos, sabe? exatamente. Porque a gente pensa assim que todos os cursos são importantes, mas aqueles que vão ligar exatamente a teu dia a dia na clínica ou no consultório ou, por exemplo, no laboratório, como é o caso do técnico em prótese, né? Trazer coisas de profissionais que estejam bem ligados ao dia a dia prático. Até esse é um dos temas, né? Que é a odontologia digital, que acho que hoje em dia o técnico em prótese tem tido muito, tem né? muita necessidade. E também tem a ortodontia, uma área que a prótese também abrange, que eu acho que é bem importante ser falado de novos conceitos e novas demandas e materiais, né? Coisas que vão nos auxiliar, tanto quanto o técnico lá no seu laboratório, mas também o cirurgião dentista na interlocução, né? Exatamente. E como a gente sabe que a tecnologia na odontologia, ela evolui muito rápido, né? Tanto para os cirurgiões dentistas, aumentando a quantidade de especialidades, né? E também a questão de equipamentos e formas de materiais. No laboratório também isso acontece, né? Então, o técnico ele tem que continuar aprendendo, né? Evoluindo para acompanhar essa tecnologia, porque, na verdade, numa questão de equipe, né? Falando numa questão de equipe de trabalho, tem que haver muito essa confiança entre o dentista e os técnicos, sejam os auxiliares no consultório e técnicos no consultório, sejam os técnicos em prótese, né? Então, essa relação de confiança, né, ela se baseia principalmente no conhecimento, né? A partir do momento que existe um certo nivelamento de conhecimento entre os vários tipos de profissionais, essa equipe vai cada vez ficar mais qualificada, né, prestando um melhor serviço, né, para o paciente, né? Então, eu acho que é bem importante essa união, assim, da equipe e também dessa visão do técnico e do auxiliar, né, junto com o cirurgião dentista. Lembrando, né, a odontologia não se faz com uma pessoa só,
né? Mesmo que eu, dentista, alugue um consultório e vá lá trabalhar um dia. Mas em algum momento eu vou precisar dessa auxiliar, eu vou precisar do técnico, eu vou precisar do técnico em prótese. Então, acho que esse conceito já está mais do que debatido, mas é sempre bom relembrar, né, que é a equipe odontológica, né? Se fala tanto em, por exemplo, odontologia hospitalar. Por que não uma equipe de odontologia hospitalar, né? E outros conceitos. A gente vê isso no serviço de atenção primária, né, Davi? Atenção primária, com certeza. Atenção primária não anda sozinha, só com o cirurgião dentista. Precisa do auxiliar. Tem que ter a equipe de saúde bucal junto, atuando de forma síncrona, porque senão não funciona, né? Não adianta colocar um profissional sozinho para trabalhar, porque a demanda é muito grande, né? O fluxo é muito grande, então precisa ter uma sincronia para o negócio andar, porque senão não funciona. Então, um dos temas que veio ali para ser votado, por exemplo, foi o acolhimento dos usuários. Porque eu já fui profissional da atenção primária, tenho meu pezinho lá no serviço público do SUS, né? Me valorizo e também sou uma fã, né? Acho que a gente tem que lutar pelo um SUS que esteja de qualidade, né? E o auxiliar, o técnico de saúde bucal, nessa equipe de atenção à saúde do usuário, ele também é um profissional que vai fazer o acolhimento. O que é o acolhimento? É a escuta qualificada, né? Que qualquer pessoa da equipe pode fazer, mas dentro da saúde bucal, geralmente quem faz é o auxiliar técnico ou dentista, que são as pessoas que mais entendem do assunto relacionados à odontologia. Então, quanto mais o auxiliar e o técnico também estiver capacitado, entender algumas demandas que são mais importantes, coisas que a gente tem que priorizar, né, entre tantas coisas que envolvem, né, a saúde pública, é importante que esse profissional esteja bem qualificado. Né? E até que também ele possa ter um lugar de fala, né, também, porque eu acho que isso também às vezes é importante. Sim, de ele possa vir, nem que seja despejar um pouco também, né, da aflição, de angústias. Acho que tudo é importante dentro da categoria, de qualquer categoria, né? Sim, e a comissão, né, como a gente também falou anteriormente, era o pessoal, a categoria, né, ela pedia muito para ter fala, né, eles queriam muito, eles precisavam desse momento para conversar, trazer seus anseios, as dificuldades do mercado de trabalho, né, que o conselho, a gente tem consciência, a gente sabe como é que é a realidade lá fora, então a gente precisava dessa comissão para representar, para dar voz realmente para a categoria, né, porque eles falam bastante, né, mas a gente não tem palestras, a gente não tem... Então, a gente precisava disso para dar fala para eles. Então, é por isso que agora a gente precisa da ajuda da categoria, né? Para participar e saber exatamente o que eles querem. Movimento, né? Movimento, né? Mobilização da categoria agora, nessa comissão que é tão importante, né? Aqui para o nosso estado. Com certeza. Né, doutor Eduardo? Isso, então é bem importante, que nem tu disseste, essa integração, né? Bom, além disso, essa visão é bem importante. É complicado a gente ficar também pensando assim que vamos suprir todas as demandas, né? E acho que a equipe, ela vai ser sempre uma equipe que vai estar se movimentando. Às vezes nós vamos ter algum assunto que está mais em alta, que a gente vai estar tendo que tratar e deixar algum outro de lado, porque é um assunto mais relevante no momento, né? Mas que depois a gente pode ver outra área que está precisando. Então, é uma equipe que está sempre se movimentando, né? Mas, para isso poder acontecer, não adianta só nós três e mais a Genesi, nós quatro, né, ficarmos pensando. Isso tem que ter várias cabeças, né? A gente está aqui para representar, né? Então a gente precisa da força mesmo de todos esses profissionais. A gente está aqui para ser o ouvido deles, a voz e os ouvidos deles. Então a gente precisa ouvir o que eles precisam, qual que é a demanda para a gente conseguir lutar por isso, para a gente conseguir ir atrás, né? E é aquela máxima, né? O espaço, quando ele não é preenchido por quem deveria, vai ser preenchido por outras pessoas, né? Então, a gente tá com espaço, a gente tá tentando aqui, né? Se espraiar e preencher esse espaço. E a gente precisa também de força para que esse espaço se mantenha, né? Que a gente conquistou e acho que é importante o CRO estar bem aberto a isso. Da participação, né? Da categoria também, nos futuros eventos que a comissão vai propor, né, doutor? Sim. A questão do mercado de trabalho também que a gente estava comentando é bem importante,
porque o mercado de trabalho também vai se alterando, né, com o tempo. E no caso do laboratório, dos protéticos, dos técnicos em próteses, eles, quando se formam, eles têm várias possibilidades. Eles podem trabalhar em clínicas, podem montar o seu próprio consultório, o seu próprio laboratório, né, onde o seu cliente passa a ser o dentista, né? Então, nesse caso, existe uma questão maior também, que é a questão do empreendedorismo, né? Onde o próprio protético tem um motivo para se evoluir, para continuar aumentando seu conhecimento, que é montar o seu próprio negócio, né? Mas também, assim como existe essa parte nessa questão de montar o seu próprio negócio, existem uma infinidade de clínicas, né, que prestam também serviços e acolhem esses profissionais, tanto os auxiliares e técnicos, quanto os técnicos em próteses, né? Então, nós temos aqui no Brasil o maior número de dentistas por metro quadrado. E o que acontece? Nós temos uma gama de profissionais que podem ocupar esses espaços e tanto os auxiliares e técnicos quanto os protéticos, eles têm praticamente vaga garantida de emprego, né? Porque a oferta é muito grande. Existem muitas clínicas, muitos consultórios, né? Então, eu acho que é bem promissor, né? E também essa nossa integração, que eu acho bem importante a gente sempre ressaltar, nós trabalharmos juntos com a equipe técnica, né? A comissão de auxiliares e técnicos trabalhar em prol desses profissionais. É porque se você for ver assim, né, no dia a dia da clínica odontológica, por exemplo, no local privado, né, quem é que mais faz a interlocução assim para que o material seja encaminhado para prótese, para o laboratório e volte, né? Geralmente é entre os auxiliares e técnicos, né? O dentista coloca ali os dados e os motivos do tratamento e tal, mas quem vai ligar para o laboratório, ver como é que encaminha, nanana, fazer todo então essa fala, essa união, essa integração, né? A gente quer, um dos temas também que a gente quer trazer, assim, como funcionar essa fala. Porque, às vezes, se eu não sei direito o que eu vou falar para o técnico em prótese, talvez ali se perca um pouco ou se demore a fazer algo que poderia ser mais fácil, né? Às vezes, até a forma como eu vou vazar o gesso, de alguma forma, que ajude depois o protético, né, no seu trabalho, né? Então, tudo isso acho que são coisas que se complementa. É como se fosse um motor, né? O dentista fazendo o trabalho ali do diagnóstico, por exemplo, na área de prótese da moldagem, do planejamento do trabalho, mas depois o restante também tem que ser articulado, senão a coisa pode se perder nesse meio. E aí, se tudo funcionar bem, se esse motor tiver com as engrenagens todas feitas, quem sai ganhando é o paciente. Né? No final. Então, acho que o paciente, a clínica também, por estar conseguindo prestar me falar, eu gostaria que a minha auxiliar fizesse uma capacitação. Onde que ela pode fazer? Então, existe também, do ponto de vista do profissional dentista, uma necessidade, né? De aprimoramento do seu funcionário, do seu técnico, do seu auxiliar. Porque imagina, se você está de por exemplo, né? Não é minha área, mas acredito que o pouco que eu sei, assim, tu precisa muito que estejam os dois trabalhando de forma harmônica. Se alguma coisa sair do contexto, daqui a pouco tu vai contaminar o campo, tu vai, né, perder alguma peça, não fazer. E aí a cirurgia pode demorar mais ou pode se perder algum componente. Então, acho importante que sempre essa equipe esteja bem articulada. Por isso, é importante que as pessoas que estão ali estejam bem capacitadas. Né? E até a própria classe, às vezes, ela precisa sanar alguma dúvida, não sabe, né? Que nem falaram da questão do piso salarial. Isso. E eles precisam também de tirar dúvidas com alguém, né?
Então, a comissão também vem para isso, para ser, sim, somos aqui, somos a voz de vocês, estamos aqui para ouvir vocês, mas também a gente precisa, estamos aqui para direcionar, encaminhar a classe, né? Até mesmo assim, dentro do conselho, algumas coisas talvez a gente não saiba, né? Mas a gente pode ser esse caminho. Mas né? aqui no conselho, como né, nós conversamos, tem esse aporte, né? Temos dúvidas, a gente verifica com a Procuradoria Jurídica, né? Exatamente. Também para a gente ver o que é possível, o que não é possível, porque somos um conselho regional, né? Acima de nós temos o Conselho Federal. Então, também a gente pode debater essas questões, né? Que às vezes a gente não sabe, mas aí tem a parte jurídica para nos auxiliar e vocês também acabam auxiliando daí a classe que precisa de ajuda, né? Exatamente. Davi, quer complementar alguma coisa? Então, vou me apresentar, que eu ainda não me apresentei, né? Eu sou auxiliar em saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família, eu trabalho na atenção primária, trabalho numa prefeitura aqui da região metropolitana. Minha história não é tão longa quanto a deles, né? Eu sou mais novo, sou estudante de odontologia ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Comecei a faculdade antes do curso de auxiliar, aí dentro da faculdade achei que seria interessante eu já começar um trabalho que envolvesse a área que eu gostaria de atuar no futuro, então já fiz o curso de auxiliar, daí já fiz o concurso da minha prefeitura, passei, fui convocado, estou aí há um pouco mais de um ano trabalhando, assim, não sou muito velho na área, mas tô aqui para aprender mas também e para Vou ter que botar o Botox em dia depois dessa. Mas aí o Davi, no caso, ele também consegue ter essa visão, né, Davi, como estudante de odontologia, né, futuro cirurgião dentista, mas também com a visão do técnico, né? Tu consegue também agora ter essa visão, porque às vezes a gente precisa também, né, futuramente, depois, né? Claro, com certeza, é muito importante também passar por isso para conseguir entender depois, quando eu for o profissional, o cirurgião dentista, como que funciona a equipe de saúde bucal, como que eu devo me portar de uma maneira com o meu auxiliar, quando eu tiver um auxiliar, né, para que a coisa funcione de uma forma harmônica e funcione o atendimento, as coisas... É importante essa sincronia dos dois profissionais, não adianta, né? Não existe odontologia só com um profissional, né? Precisa ser... Toda a equipe tem que ter auxiliar, tem que ter o técnico em prótese, então é muito importante mesmo, assim, que tenha essa sincronia entre os profissionais para a coisa andar, para a coisa fluir, né? Para o melhor para o paciente, né? Exatamente, para o paciente. Tudo isso para o final ser o paciente bem atendido, com qualidade. Conseguir manter uma cadeia séptica bem, né, adequada, que não aconteça contaminação cruzada, que é o que a gente aqui da área, os auxiliares, mais nos preocupamos, né, a questão da biossegurança. Então, para que tudo isso possa acontecer, né, os profissionais eles têm que estar bem preparados, têm que estar capacitados, e é para isso que a gente está aqui, para conseguir oferecer isso, né, para conseguir ir atrás. O objetivo nosso aqui é esse mesmo, né? Eu acho, tá pensando aqui, né, todos nós já fomos ao dentista como pacientes, né? Sim. Eu acho que quando a gente chega numa equipe para ser atendido e a gente vê que a coisa não tá muito legal, o paciente percebe também, né? E fica, assim, até uma energia meio ruim, né, no ambiente, né? Então, até a questão do respeito, né, de como que a gente vai argumentar, às vezes pedir, e daqui a pouco como que o auxiliar também já pode... adiantar algum procedimento, já que vendo que o dentista está fazendo, já trazer alguns materiais que vai ser necessário e agilizar, né? Se tu vê que a equipe está funcionando, o paciente também se sente mais seguro, né? Poxa, estou aqui, está todo mundo entendendo, todo mundo sabe o que está fazendo e a equipe está andando, então isso repercute também na visão, né? Que isso vai ser bom para a visão da clínica, para tudo, né? Para a gente conseguir se colocar no mercado também. Acho que até essa questão, hoje em dia, pensando, né, que tudo pode cair na rede social, então, né, a gente tem que ter cuidados e tal. Então, nesse momento que tu tem uma equipe trabalhando de forma harmônica, respeitosa e organizada, eu acho que a gente também consegue sanar alguns problemas que podem vir a acontecer no momento que a equipe não está muito bem fechada, né? Então, isso é interessante. Exatamente. Aqui também uma dos objetivos aqui da comissão,
dos assuntos tópicos que a gente conversou bastante também em reunião foi sobre a questão das atribuições dos profissionais, né? Porque se sabe que em algumas clínicas, várias, para não dizer algumas, várias, o auxiliar, ele acaba fazendo um serviço fora daquilo que é atribuído a ele, entendeu? A gente tem auxiliares recebendo para fazer faxina no consultório, e essa não é o objetivo da profissão, né? Então a gente está aqui também para conseguir ouvir, para conseguir entender o que anda acontecendo, né? Para conseguir pensar em formas de intervir nesse tipo de situação, né? Porque os profissionais, eles têm que trabalhar em sincronia, mas dentro daquilo que eles foram contratados para fazer. Exatamente. Treinados, né? É. Capacitados para isso. Exatamente. E também, assim, pensando que o conselho, ele tem uma das suas atribuições, é a regularização, né, e tal. Então, a partir disso também é importante, porque a gente ouve falar, assim, de situações de biossegurança, entre outras questões em clínicas, que, na verdade, quem está lá, né? E quem está sendo, entre aspas, não mandado, mas orientado a fazer, né? Então, é uma forma também de o auxiliar técnico entender o que é certo, o que é errado e os caminhos que ele pode utilizar se ele não se sentir, isso aqui eu acho que não está certo. Confortável com a situação, isso não né? está confortável. Qual é o local seguro para que eu consiga, de alguma forma, expor isso, que eu não seja prejudicado também. Porque é muito fácil dizer assim, vai lá e denuncia, né? Mas qual é a forma que ele vai fazer esse caminho para que ele também consiga se permanecer no mercado? Porque né? é o emprego dele, emprego, né? é da onde ele ou paga as não, contas, É né? da onde paga as contas. E querendo ou não, a relação entre os profissionais acaba ficando sabendo das coisas que acontecem nas clínicas. Então, ele se preocupa com a questão de, será que eu vou me queimar se eu me posicionar? Exato. Entendeu? E então, a gente está aqui também para tentar entender qual a melhor forma de dar andamento nessa situação. Porque, querendo ou não, é uma situação delicada, assim, para o profissional. Eles não vai se sentir à vontade de se colocar em risco por causa da subsistência dele, né? Que ele precisa daquele emprego. Com certeza. Mas é isso. Então tá, antes da gente finalizar o nosso papo de dentista de hoje, doutor Eduardo, gostaria de umas últimas palavras para a gente encerrar. O que o senhor quer deixar aí para a classe que está nos acompanhando? O que esperam da comissão? Um recadinho para eles, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que o CRO está nos proporcionando e convidar todos os colegas, né, os auxiliares e técnicos de saúde bucal e os técnicos em prótese dentária a entrar nesse barco junto com a gente, né, para que a gente possa melhorar nossas condições, né, melhorar o relacionamento entre dentista e a comunidade técnica, né, e nós vamos estar aqui sempre para apoiar vocês, para escutar e resolver da melhor maneira possível as demandas que vierem, né, com o tempo. Certo. Doutora Dayana, a senhora como presidente da comissão, o que a senhora gostaria de deixar de recadinho aí para a classe que está nos assistindo? Bom, como Eduardo, também quero agradecer, né, essa oportunidade. Eu acho que o podcast foi bom também para a gente poder, falando, explicando, né, passar o recado do que é essa comissão. Porque às vezes a pessoa olha lá o Instagram e também fica pensando, mas quem são essas pessoas? De onde vieram, né? Não sabem do objetivo, o que vão né? fazer? O que vão fazer. Então, aí assim a gente consegue falar e ter vamos dizer assim, uma conversa, né? Que é o podcast, é isso, né? Uma conversa melhor dessa relação. E dizer que é um prazer estar aqui hoje, né? E também, assim, agradecer aos colegas. Eduardo, que foi meu professor. Então, Legal. tenho muito prazer em estar do lado dele, né? Mas não vamos falar em idade. Então, assim, meu colega... E é meu colega na Universidade Federal, né? E a gente atua lá faz bastante... Eu já menos tempo, mas a gente está lá já faz tempo, os dois. E também o Davi, né? Que também encarou essa proposta e veio com a gente. Traz também a coisa do serviço público, né, que é importante a gente falar. Isso que o Davi falou, eu fiz um curso, eu fiz um concurso, eu fui chamado. Então, que existem essas vagas. Então, elas também precisam ser preenchidas, né? E elas também precisam ser conhecidas, Conhecidas, né? Então, às vezes, quando eu já fui também professora numa escola técnica, e na época as pessoas me perguntavam, mas qual é o mercado
Que mercado que eu tenho? É só o do consultório dentário? E daí, quando começa a falar e pautar, né, tudo que o auxiliar e técnico de saúde bucal podem estar exercendo, as pessoas, nossa, não conhecia esse mercado. E eu digo até por mim, quando eu entrei para a área, eu também não conhecia. Fui conhecendo e fui permeando, né, esse mercado que tem da odontologia e saúde bucal. Quero agradecer a todos e pedir, então, que os nossos colegas e colegas venham nos apoiar, nos ajudar, né, que a gente possa fazer uma comissão com bastante valorização e que a gente também possa se mobilizar. Acho que a palavra também é mobilização. Seja em prol de algo mais, por exemplo, piso, né, algo mais assim relacionado ao salário e a questões trabalhistas, mas seja em prol também da qualidade de vida do trabalhador, né, assim, em valorização, em capacitação e de ter um espaço de fala, de que a gente possa se colocar e estar presente. Perfeito. Só para a gente lembrar, né, a comissão tem um e-mail, então, pessoal, assim, primeiro tem a enquete. Vocês entram lá, acessam o site do Conselho, cros.org.br. Lá vocês vão encontrar a enquete que está disponível no Google Forms e também lá no Instagram do CRO. Participem, vocês podem sugerir, tem alguns tópicos, né, doutora? Isso. Só explica para o pessoal um pouquinho como é que está funcionando essa enquete, porque lá tem esses temas que eu listei aqui, né, que o pessoal pode selecionar os temas para dizer, eu quero que aborde assunto do mercado de trabalho, né? Eles podem, mas também podem sugerir, né, outros assuntos que eles querem debater, que a gente não citou, mas a gente está ali para isso, né? O pessoal pode botar um comentário ali que vocês vão ler, vocês vão debater depois entre vocês, né? O que é o melhor para a classe. Exatamente. Ali vão ter, como tu leu antes, né, alguns tópicos que foram alguns temas que a gente, em conjunto, assim, levantou, achou que seriam interessantes, mas daqui a pouco, assim, a pessoa está trabalhando numa cidade do interior lá e ela acha que lá tem alguma situação importante que tem que ser debatida. Ela ou pode colocar ali, né, como uma observação e também para a gente entender qual é a maior necessidade. Pode votar em mais de um tópico, tá? Mas, tipo assim, não vamos votar em todos também, né? Então, assim, para a gente poder ver quais são os mais relevantes neste momento. Né? E claro que daqui a um tempo a gente vai ter que fazer uma nova, perguntar e ver como é que está se andando esse mercado, né? As necessidades do mercado. As necessidades mudam, né? Então a gente vai estar toda hora atualizando para tentar entender qual que é a demanda que esses profissionais têm. Então a gente tem que estar sempre ali ouvindo. E para a gente ouvir, a gente precisa que vocês participem mesmo, né? Que se manifestem. Exatamente. Até porque a comissão é uma comissão nova do Conselho, né? Dessa gestão 2024 e 2025. E esse é o primeiro trabalho da comissão. Então, vocês precisam de apoio, vocês precisam de ajuda, precisam que a comunidade, né, participe. Então, só para a gente lembrar também, o e-mail da comissão, né? É comissãotsbasb@cros.org.br. Vocês podem encaminhar os seus questionamentos que a comissão tem acesso e vai responder vocês. Só queria deixar uma observação, assim, já teve outras comissões, né? A gente não está aqui para desmerecer o trabalho de nenhuma comissão, assim, acho que muitas foram importantes num período que também construíram, mas até porque a gente está numa mudança de momento, assim, né? Teve pandemia, agora enchente, né? Então teve tantas alterações na vida. Não, acho que ninguém, né, saiu ileso de qualquer dessas coisas. Então, acho que muitas coisas se perderam e outras também precisavam ser mudadas, assim, né? Então, acho que a comissão também vamos contar até com a ajuda de quem já participou de alguma comissão, né? Então, a gente também tem esse apoio de várias pessoas. Perfeito. Davi, antes da gente encerrar, gostaria de deixar um recadinho aí para os teus colegas de profissão. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, de poder também fazer parte dessa comissão que é muito importante, que a Dai correu atrás, nosso presidente, né, me convidou para poder participar. Então eu quero agradecer pro CRA também ter nos disponibilizado esse espaço para estar aqui. E o meu recado que eu tenho foi aquele que eu já dei, né, durante o podcast, né, a gente precisa que vocês estejam presentes também, a gente está aqui para vocês, né, a gente está aqui para poder ouvir qual que é a demanda, o que vocês
precisam e poder ir atrás disso, ver de que maneira que a gente pode resolver, ajudar, exatamente. Perfeito, então a gente agradece a participação de vocês, um bom trabalho para a comissão, né? A Comissão de Auxiliares e Técnicos em Odontologia, aqui do CRORS. Desejamos um ótimo trabalho, né? E também vocês podem acompanhar todo o trabalho da comissão no nosso Instagram, lá no CRORS Conselho. Segue a gente lá no Instagram. Acompanhe também pelo site do CRO, crors.org.br. Te inscreve aqui no nosso canal do YouTube e fique por dentro de todos os episódios do Papo de Dentista, o podcast do CRORS. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia e até o próximo Papo de Dentista. Obrigada, Victoria. Obrigado. Obrigado.